Olá, meus amores, reflexão e teste desse querido que eu comprei. Vamos lá. Você é criador, você é criadora da sua realidade, certo? Então, se o que você pensa, o que você declara, o que você coloca na sua cabeça acontece, é gerado em algum momento, então quando você coloca dúvidas, quando você gera o famoso e se, o que acontece? Já parou para pensar? Porque muitas vezes você fica declarando, meditando, refletindo, faz o seu mural, faz o seu caderno das realizações, estuda sobre isso, mas na hora do vamos ver, aquilo não é gerado. Por que será? Analise a sua mente se existe algum resquício de dúvida, se aí mora algum e se, algum mas talvez eu não consiga. Isso pode estar bloqueando toda a sua mentalização, toda a sua busca para que algo, para que determinada coisa aconteça. Para pensar, beleza, parece óbvio, mas se você é gerador, se você é geradora de riquezas, certo? Você está colocando isso, você está cocriando isso. Mas você também, em alguns momentos, cocria que talvez não, que na verdade você é escassa, ou que você não tem tal quantia, ou que você começa a olhar o cenário atual, sabe? As nuances ou os momentos de oscilação, as fases ruins, e pensa e coloca na sua mente sem perceber como que um gatilho que talvez não seja assim, ok, eu quero, aí vira só um querer, você sai do eu vou gerar para um querer. Tá, eu quero tal coisa, mas e se não der certo? E se eu não fechar aquele contrato? Tá, Deise, mas como que eu resolvo isso? Porque eu tenho isso de, às vezes, declarar, mas não acontece, eu tô com cheio de cis e tô com dúvida se vai acontecer ou não. Primeiro, comece a colocar um bloqueio nesse pensamento. Como assim? Uma das técnicas, parece engraçado, mas é colocar um nome ruim para aquilo, um nome zoado. Vamos lá, se você tem ansiedade, se o seu problema é ansiedade, e aí ela aparece. E isso desperta gatilhos negativos. Você vai começar a dar nome para ela. Godofredo ou Godofreda, por exemplo, estou inventando aqui. Ah, lá veio a Godofreda. A Godofreda está querendo invadir minha mente. A Godofreda não vai conseguir. Comece a brincar, a caçoar da ansiedade. O seu cérebro ele vai entender que aquilo não é um pensamento, não é um pensamento seu, que aquilo não é um pensamento que foi convidado, que você aceitou. Você começa no seu subconsciente a rejeitar aquele pensamento. Uma outra técnica é você refutar com o outro e se. Veio o pensamento do e se negativo. Ah, e se você não conseguir? Você vai colocar, e se eu conseguir? Nossa, que tenso. E se eu conseguir? E se der certo? E se esse pensamento tão ridículo que apareceu na minha mente for só um fruto aleatório da minha imaginação ou for de vozes externas do concorrente? Comece a rebater o seu e se de forma racional, de forma reflexiva. Então você tem essas duas opções por hoje, eu vou deixar essas duas opções. Uma é levar para zoeira, né? É caçoar daquele pensamento. A outra é levar para a razão. E agora é interessante que eu gosto sempre de trazer um versículo bíblico baseado no que eu estou falando. E a Bíblia ela fala o seguinte: colocando cativos todos os meus pensamentos ao Senhor. Ou seja, você vai colocar cativos os seus pensamentos em que sentido? Você não vai permitir que eles fiquem livres, vagueando, aleatórios, pensando coisas negativas, o que quer que seja. E tem outro versículo muito interessante também que fala: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que for bem-vindo, né? Ele fala de outros aspectos, mas todos os pensamentos que têm boa fama, nisso pensais. Procure pensar racionalmente, trazendo, recobrando a sua consciência no que é bom, no que é de boa índole, no que é de boa fama, rejeitando os pensamentos maus, os pensamentos de ansiedade, os issis, as dúvidas. Pense nisso. Lembre-se também que quando Jesus andou sobre o mar, meio aquela tempestade, e Pedro foi chamado, venha Pedro, você pode sim. Pedro perguntou, eu posso ir? Jesus falou, venha, você pode sim. Pedro ele conseguiu andar sobre as águas até o momento que ele duvidou. Ele só começou a afundar quando ele duvidou.
Então, pense nisso, reflita em tudo isso que eu te falei e retire os ICs da sua mente.